Glórias a Jesus. Abram em Lucas, capítulo 1. Eu estava pensando hoje, irmãos, sobre um tema. Não sei se os irmãos perceberam, mas a gente, em 3 louvores, nós declaramos Jesus Rei, né? E teve um momento que o Senhor Jesus Cristo fez alguns sinais ali, algumas maravilhas, e o povo de Israel estava numa ansiedade muito grande, porque no entendimento deles, Jesus, ou no caso o Messias, né? Ele seria um rei como os antigos reis de Israel, né? Então, o Senhor Jesus não falava abertamente, eu sou o rei, porque eles entenderiam errado. O Senhor Jesus, ele fazia muitos sinais e falava que o reino dele não era daqui, né? E falava de um reino dos céus, falava de um lugar de vida espiritual, não, não falava de glória nesse mundo, então os homens não entendiam. E em um momento eles quiseram levar o Senhor Jesus e declarar ele rei. E o Senhor Jesus, diz o texto, que saiu do meio deles, né? É como se ele tivesse, não está escrito, né? Mas ele saiu de mansinho ali, saiu de fininho. Escapou das mãos dos judeus que queriam fazer ele rei em Israel. Então, esse detalhe ele é interessante, porque o Senhor Jesus não deixa de ser rei, de reinar por causa disso. Esse título de rei, né? Vamos falar agora do nosso conhecimento, né? No mundo. Um rei, ele é um líder de uma nação que recebeu autoridade, que recebeu uma soberania, e ele tem total domínio sobre aquele povo. Ele que faz as leis, ele que determina através dos seus documentos ali e estabelece suas leis. O que ele disser é lei, né? É assim que funciona no mundo, né? O mundo chama de monarquia. Eu não vou entrar nesse tema detalhadamente porque eu vou falar bobagem, né? Eu não lembro mais. Mas eu sei que existem vários regimes, né? E hoje, se a gente olhar para o mundo, a maioria dos regimes, né, dos países, das nações do mundo, são mais ou menos na direção da democracia, onde as pessoas que criam as leis, são as pessoas que decidem o que é melhor para elas em cada nação, através, claro, aí tem os políticos, né, daquela nação ali, cada um cuida de uma parte, e define-se o que é certo do que é errado, e os direitos de cada um, os deveres, não é? E aí as pessoas é que escolhem quem está lá no poder para poder também fazer as leis, confia naquele monte de gente que está ali, não é? No nosso país, por exemplo, senadores, deputados, tem o próprio presidente, cada um tem uma função. É uma democracia, entre aspas, deveria ser, não é? Então, as pessoas é que definem como que deve ser, o que é certo do que é errado. Numa monarquia não é assim. Uma monarquia não é assim. Se a gente pensar naquela monarquia onde o rei tem realmente poder. Porque hoje existem algumas nações que têm rei, mas o rei, na verdade, é só ele é só vamos dizer assim, uma figura que tem certo valor ali, mas por trás tem uma democracia. Ele, na verdade, não manda. Agora, existe no mundo, por exemplo, na Arábia, em alguns lugares do mundo, né, onde um homem só dita as regras, manda, e é ele que diz como que tem que ser. E por que não dá certo? E por que nunca deu certo esse tipo de regime? Porque o homem é falho. O coração do homem é enganoso. Nós que conhecemos a palavra, nós entendemos que a pessoa pode até ter uma boa vontade, pode até querer fazer o que é certo, mas ela vai ser guiada pelo Deus desse século, Deus desse mundo. Esse mundo tem um príncipe, né? Está escrito lá no Velho Testamento que quando os homens pediram um rei, ele ficou muito enciumado.
ele ficou cheio de ciúme. Samuel foi reclamar, falou assim: olha, você acredita que eles não aceitam os meus filhos para serem juízes e julgar as causas diante dos homens? Aí o Senhor falou assim para eles, para Samuel: você está falando dos seus filhos? Antes de rejeitar os seus filhos, rejeitou a mim. Mas não vai ficar barato isso aí não. Pois agora os reis dessa terra, os reis dessa nação, vão acabar com a vida deles. E ele causou um inferno na vida desse povo, não é? A gente vê Saul, a situação que Saul se encontrou, ele colocou um espírito mau em cima de Saul, destruiu a carreira de Saul, não é? E ele disse que isso aconteceria. E ele fez força para isso acontecer. A gente vê, né, no que está escrito. Então, não dá certo, irmãos. Colocar uma pessoa para comandar uma nação não dá certo. Não é? Ele tem os interesses próprios, os homens. Tem as suas vaidades, seus orgulhos. O Senhor Jesus, ele não veio para reinar nesse mundo. Não é? Ele veio em carne, mas ele falou: o meu reino não é daqui. O Senhor Jesus, ele recebe esse título de rei porque os homens entendem bem o que é ser um rei. É aquele que tem a voz soberana, é aquele que cria as leis, as regras, estabelece e tem poder para dar ordem, não é? E tem não só poder para dar ordem, mas ele tem um exército do seu lado, não é? Assim que como que um rei tem poder sobre uma nação? Ele tem poder porque do lado dele tem um exército. Ele coloca um cargo poderoso, ele dá um cargo de general sobre todos os outros soldados, capitães, né? Ele vai dando ali ordens, vai dando cargos, vai dando poderes para essas pessoas, né? Para elas também poderem defendê-lo, porque senão qualquer um mais forte que ele vai lá e toma o cargo dele, né? No mundo espiritual, o Senhor Jesus, ele reina, e a palavra do Evangelho diz que ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Então, ele tendo todo o poder no céu, todos os poderes espirituais, eles têm que se dobrar diante de Jesus. O Senhor Jesus fala da ordem, as coisas acontecem. Ele tem todo o poder. Não é? Então, irmãos, vamos ler esse texto a partir do verso 26. Aqui a conversa do anjo com Maria, não é? Lucas 1, 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria essa. Interessante, né? Porque nunca ninguém falou isso. Que saudação é essa? Bendita és tu entre as mulheres. Não é? Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Isso é coisa que é novidade, ela nunca tinha ouvido isso. Não é? Então ela não sabia nem que isso representava. Agraciada, eu recebi graça, eu sou bendita entre as mulheres. Não é? Verso 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e chamarás seu nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. O seu reino? Irmãos, essa promessa do anjo aqui, se a gente levar ao pé da letra, é uma promessa de que Jesus seria rei em Israel. Ele será rei na casa de Jacó. Não é isso? Não é o que está escrito aqui? Só que ele fala de reinará eternamente. E que o seu reino nunca teria. Então, os irmãos percebem que é uma linguagem que é usada para falar com o povo judeu, para o povo judeu entender. Está falando com uma mulher judia, né? Se falasse assim, ele reinará eternamente nos céus, o reino dele é celestial, ela não ia entender nada. Porque ela só conhecia o judaísmo. Então ela recebe uma profecia, de certa forma, de uma forma figurada, como se fosse uma parábola. Não é? Mas a profecia já dizia que Jesus reinaria eternamente. Glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele reina eternamente, mas ele reina
E o seu reino é espiritual, é um reino dos céus. Né? Então, as nossas vidas nesse mundo, irmãos, precisa estar também ligada a esse reino dos céus. Nós estamos diante dos homens, vivendo o regime dos homens, cumprindo com as nossas obrigações no mundo, como cidadão do Brasil, no caso. Não é? Você tem que cumprir leis, a palavra até fala sobre a gente dar honra e obedecer às leis e sermos, de certa forma não, de sermos honestos, trabalhadores, cumprindo com as nossas obrigações nesse mundo, não é isso? Entendendo que os poderes que o mundo recebeu estão diante também de um poder mais soberano, que é o de Deus. Então, se alguém recebeu o poder, esse tal, ele merece respeito, porque ele não teria poder se Deus não desse poder para ele, porque ele depende do poder de Deus. Né? Então, a palavra, irmãos, nos ensina a sermos honestos, obedientes, cumprirmos as leis, mas, acima de tudo, a lei de Deus. Acima de tudo, o rei dos reis. Então, quando alguma coisa vai de encontro com a nossa fé, aí nós colocamos a nossa fé em primeiro lugar. Se alguma lei desse mundo, se a partir de um certo dia vier um decreto em que mesmo, entre aspas, dentro de uma nação que diz ser uma democracia, vier uma lei dizendo que nós não podemos mais nos reunirmos aqui dentro da igreja, está proibido agora ser cristão. Nós não vamos obedecer essa regra. Aí, diante dos homens, nós estaremos como rebeldes, como criminosos, talvez, dependendo da lei que foi feita. Não é? Mas não vamos deixar de servir Jesus por causa disso. Mas o que o mundo faz hoje? O que o diabo tem feito dentro das igrejas? O diabo tem levado uma palavra, de uma certa forma, democrática dentro da igreja. Onde as pessoas é que definem como que tem que ser para servir a Jesus. E começam a criar muitas doutrinas, começam a criar algumas liberdades, a definir o que é pecado do que não é pecado, segundo suas próprias vontades, que é o que está em 2 de Timóteo, né? Capítulo 4. Vamos lá. Então, no mundo, essa soberania de um rei, a gente sabe que não funciona. Não é? O mundo caminha a ir para uma democracia, pelo menos a maioria das nações, né? A maioria das nações usam da democracia. Mas no evangelho é diferente, porque aquele que reina sobre nós, ele é perfeito. Então, o que o Senhor Jesus mandou, o que o Senhor Jesus decretou, a palavra do evangelho, que é mandamento para nós, o novo mandamento de Jesus, ele tem que ser seguido, a gente tem que buscar com fervor, com confiança, entender a vontade de Jesus e cumprir a vontade de Jesus de todo o nosso coração, porque ele não é que nem um homem que erra, que faz as coisas segundo suas paixões, seus próprios interesses. Não é? O Senhor Jesus, pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo se fez homem, habitou entre nós, como uma de suas criaturas ele se fez, para que nós tivéssemos vida, não para que ele recebesse alguma coisa. Então a humildade, o amor, a caridade, a misericórdia de Jesus Cristo é muito grande. Então ele é aquele que merece toda a adoração, não é? Que nós temos que reconhecer a sua majestade e entender que Jesus reina sobre a minha vida, sobre a sua vida. E procurarmos ser obedientes a essa vontade. Não é? No capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 1, o apóstolo Paulo dá ordens, né, conselhos, ele prega a Timóteo com autoridade até, né, chama ele de filho, para que ele continue a obra do evangelho, né, dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, toda a paciência. O que é doutrina? Ensinar o que é certo e o que é errado. Não é? Então ele está ensinando a Timóteo a seguir o ministério de evangelista, de pregador da palavra, sem perder tempo, instes a tempo e fora de tempo. Não é? Porque Jesus há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. O verso 3 diz assim, ó, porque virá o tempo
em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, suas próprias vontades, seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. E aí ele vai falar, porque ó, a minha carreira está no fim. Agora é com você, continua, né? Prega o evangelho. Então, ele avisa, olha, o mundo vai procurar ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos. Então, eles já não olham para o evangelho com essa visão de que Jesus reina, de que a palavra do Senhor Jesus, ela tem peso, ela é grave, é uma palavra que não faz curva. As pessoas pegam textos do Novo Testamento, que tem doutrina, por exemplo, e torcem o texto. Não é isso. Lê só um pedacinho e já começa a contar uma história. Por quê? Porque aquele texto ali vai de encontro com o desejo de muitas pessoas. Uma igreja lotada, milhares de pessoas. Todas elas dão dízimos, dão ofertas. Aquilo ali é uma mina de ouro. O pastor que está pregando, o presbítero, o bispo, o ancião, seja lá o que for, ele está preocupado principalmente com isso. Aquilo ali não é a igreja de Cristo, é a placa tal, é a empresa tal, que tem que pagar salário, que tem que ter conforto, que tem que ter glória nesse mundo. Ele está preocupado com isso. Então ele não está apoiado em um rei que reina e é soberano. A palavra precisa agradar as pessoas que estão ali. A palavra precisa agradar a multidão daquele povo que contribui com a igreja. E o povo também escolheu aquela igreja ali, escolheu aquela religião ali, justamente por quê? Porque ali fala o que eles querem ouvir. Então junta a fome com a vontade de comer, não é? E aí as pessoas vão e seguem dentro de uma igreja que fala de Jesus, mas Jesus não reina coisa nenhuma. Não reina. Mas o que reina é a vaidade do homem, é o orgulho do homem, é a soberba do homem. Não é? É as próprias vontades, as próprias concupiscências, que é o que está escrito aqui. Ó. Virá o tempo, verso 3, em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é uma doutrina saudável. Saudável. Mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Então a palavra nos ensina, irmãos, que Jesus reina soberanamente sobre as nossas vidas. O que o Senhor Jesus ensina, o que a palavra do Evangelho ensina, para mim é lei, é mandamento. Eu tenho que me dobrar, eu tenho que entender, eu preciso amar, respeitar, porque não é um homem qualquer, não é o capricho de um rei, não é a vontade soberana de um rei que vai ficar velho, vai morrer e outro vai substituir ele. Não. Estamos falando de um que é eterno e que é o próprio Deus, que deu para nós mandamentos que não são pesados. Juízos pelos quais nós podemos viver, e não que não havemos de viver, como lá no Velho Testamento. Que os homens receberam juízos e leis que eles não podiam viver. O Senhor Jesus nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. A palavra de Jesus não é pesada, não é um fardo pesado. Não é. Pelo contrário. E ainda nós temos o Espírito Santo nos ajudando em todas as coisas. Então, irmãos, nós temos que... Vamos para Hebreus 12. Um pouquinho à frente aí, irmãos. Ele vai falando aqui sobre nós darmos testemunho que existe uma nuvem, uma multidão de pessoas ao redor, e não só pessoas, né? Principados e potestades também. Fala sobre a correção, que um pai zela do seu filho, e portanto nós temos que receber a correção com amor, porque se nós obedecemos e reverenciamos até os nossos pais, quanto mais ao Rei dos Reis, não é? E aqui, vamos ler a partir do verso 12, diz assim, ó, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados,
e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador, ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Aqui ele traz a história de Esaú. Se os irmãos lembrarem da história, ele era irmão gêmeo de Jacó, não é isso? E diz que desde o ventre eles já brigavam ali. Quando um saiu, o outro já saiu grudado no calcanhar, não é? E os irmãos conhecem um pouco da história, mas houve uma contenda dentro da casa, onde a mãe preferiu um filho ao outro filho. Conspirou, não é? Então eles fizeram uma armadilha. E, irmãos, vai acontecer na vida do cristão. E acontece porque a palavra fala que o diabo tem ciladas astutas. Astutas ciladas do inimigo. E ele veio cansado, veio com fome do campo. Não é? Quem que já ficou tremendo de fome? Quando trabalhou no pesado, que demorou para comer e falta energia, e você começa a passar mal, a ter fraqueza, você acha que a pressão vai baixar, e aí você chega em casa, tem aquele cheiro de comida. Foi o que aconteceu. Ele chegou em casa e viu lá um prato maravilhoso. E aí ele falou, não, eu vou te dar, mas com uma condição. Né? A sua primogenitura vai passar para mim. E aí ele falou, nessa hora aqui da fome, desse desejo que eu estou de comer esse prato de comida, o que me importa a minha primogenitura? Né? Então, num momento, ele foi tentado grandemente. O Senhor Jesus também foi tentado. Teve fome, 40 dias sem comer. Né? Mas o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. O Senhor Jesus, ele foi obediente à palavra do Pai. Naquele momento, como homem, ele estava sob as ordens de um rei, o seu pai. E ele foi obediente até a morte. Em tudo foi tentado, mas sem. Esaú caiu em tentação, comeu aquele prato. E os pratos, eles vêm sobre as nossas vidas também. Muitos pratos, muitas tentações. Vêm para que você deixe de lado a doutrina, deixe de lado a soberania do Rei Jesus Cristo, para fazer aquilo que você quer fazer. E você precisa ficar atento para não ser enganado. Mas olha a diferença, o que diz o texto. Vendeu o seu direito de primogenitura, verso 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas. Então, ele está falando o quê, irmãos? Que na antiga aliança não tinha arrependimento. Ele buscou com lágrimas, mas não importa. Aqui o que diz o texto? Ele vai falar agora da graça. Aliás, ele vai primeiro fazer um comparativo, né? Verso 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. O que ele está descrevendo aqui? O dia que o Senhor apareceu lá no Monte Sinai, na sarça ardente. Quando o Senhor apareceu no Monte Sinai, para Moisés, a visão era terrível. Ele vai dizer no texto aqui. E ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, ao qual os que a ouviram pediram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado, ou passado com dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Então, o que a palavra está dizendo? Está falando para o cristão. Vocês, cristãos, vocês não estão diante de um lugar terrível, de um Senhor que aparece no meio do fogo das trevas, com um sonido de trombeta, com trovoadas, amedrontando e deixando as pessoas batendo os joelhos de medo. Vocês não se achegaram a esse Senhor. Vocês não se achegaram a esse monte. Né? Verso 22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia,
muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então ele está falando, uma lei foi dada na terra, por um terreno, Moisés. O outro que é do céu, trouxe a lei dos céus. Um veio no monte das trevas, o monte do fogo, da escuridão, do temor, do terror, não é? Do medo. E o outro veio do monte Sião, um lugar de amor, de misericórdia. Então, se os homens tinham medo desse Senhor, se os homens tinham medo dessa lei, uma lei que passou para aquele que crê em Jesus, uma lei que não dá vida, uma lei em que o seu Senhor está com os dias contados, não é? Então, nós temos que dar muito mais valor para aquele que é dos céus. Temos que dar muito mais valor e trabalhar com muito mais esforço pelo Evangelho, pela sua fé, não é? Do que aqueles homens que lutavam por um momento de tempo, não tinham promessa de vida eterna, não tinham salvação. É o que o texto diz. E aí ele vai dizer assim, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E essa palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então tá falando, irmãos, tá vendo? Que Jesus recebeu um reino, e nós pertencemos a um reino que não pode ser abalado. Não é um reino em que do nada acontece um alvoroço e alguém vem e toma o seu poder, mata o seu rei e domina a sua nação. Nós pertencemos a um reino que não pode ser abalado, irmãos. E aí ele termina, verso 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui, irmãos, é o que eu sempre digo, né? O livro de Hebreus é um livro feito para hebreus. Fala na língua dos hebreus, né? Então, eles estão aprendendo e entendendo o poder de Deus pelo Evangelho, né? A palavra de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Então, irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. A palavra do Evangelho, nessa noite, nos faz entender que Jesus Cristo reina sobre a minha vida, a sua vida. A vontade dele é soberana e nós temos que sermos gratos por termos um que nos deu leis, estatutos e ordenanças, não segundo o Monte Sinai, mas segundo o Monte Sião, não é? O amor, a caridade, amarmos uns aos outros como ele amou, né? Principalmente essa é a mensagem do Evangelho. Amém, irmãos? O novo mandamento de Jesus. Vamos nos agradecer em nome de Jesus?